Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Luciene Dantas, psicanalista, e quero conversar com você sobre um assunto que a gente conversa muito em consultório. Já trabalho há mais de 25 anos, então temos coisas para conversar. E o nosso tema hoje é 3 pilares para um verdadeiro relacionamento. Fica com a gente. E eu não quero só falar não, eu quero conversar. Quero te convidar aqui também para você, colocar aqui se você sabia desses 3 pilares para uma relação de verdade. Sim, porque muitas vezes pensamos que estamos numa relação. Se a gente for no dicionário, a palavra relação, ela tem a ver com troca. Só que muitas vezes estamos numa relação onde não há equilíbrio na troca. E sim, há alguém que dá mais, alguém que, não faz o mesmo movimento. Então a gente vai conversar aqui que para uma relação dar certo, é importante que seja a 3. Uma relação a 2 não se constitui durante muito tempo. E eu quero falar para você exatamente sobre esses 3 pilares que precisam existir numa relação. Eu trouxe aqui um tripé. E esse tripé é exatamente para exemplificar a função de cada pé na sustentação. Então, os 3 pilares é você, o outro e a relação. Porque quando a gente entra numa relação, a gente tem a ideia, consciente, que essa relação se dá a 2. Então a gente vai trocando, querendo do outro. Muitas vezes a gente chega com essa construção interna. Então a gente tem um desejo, uma expectativa no outro. Quando é mulher, geralmente o que acontece? A mulher segue mais o piloto automático de esquecer de si. Por quê? Porque a identidade de uma mulher, ela se fundamenta na relação. Então, uma mulher, ela está muito mais voltada para o relacionamento. Isso é da identidade da mulher. Lembra lá na infância? Nosso primeiro brinquedinho era uma boneca, né? Pelo menos na minha época, a gente trocava muito. Com o quê? Fazendo comida, a gente ganhava cozinha, a gente ganhava brinquedinhos que remetiam ao cuidado, ao relacionamento, à expectativa de um casamento. Então, nessa construção, a mulher, ela vai crescendo e a sua estrutura mental, emocional, ela vai sonhando com uma relação. Então, quando essa mulher adulta ou adolescente adulta, ela já vai entrar nessa relação, ela entra com toda essa expectativa que foi construída. Então, ela tem mais tendência a se auto-abandonar. Sim. E aí ela começa a olhar o outro. Então, ela entra na relação e ela olha o outro. Ela olha aquilo que ela tem idealizado, guardado e o que ela espera que esse outro seja. Então, muitas vezes, ela nem olha para o outro como ele é. Ela quer mudar o outro, porque ela tem uma expectativa de um relacionamento que está lá, guardado no inconsciente, idealizado. Então, essa relação, por que eu chamei de verdadeiro relacionamento? Porque muitas vezes essa relação, ela não se sustenta, então ela pode nem existir. E aqui eu quero trocar com você, na experiência de atendimento a casal, a gente percebeu que tem muitos casais que chegavam e qual era a questão? É porque a relação não existia no tripé. Existia um querendo do outro aquilo que faltava, mas ninguém estava disposto a olhar primeiro para si, primeiro para o que desejava. Por isso que a terapia se constituiu e salvou muitos casamentos durante a minha experiência. Sim, porque você precisa ter consciência daquilo que realmente é a base para uma relação, assim como um tripé. Então, eu quero exemplificar para você. Como que a gente lida com isso? Geralmente, a gente vai para a relação nessa expectativa. Eu vou ser feliz na relação. Aí a gente ouve aquela máxima que diz assim, não entra num casamento querendo ser feliz. Entre para fazer o outro feliz. Mas isso também tem que ter um outro cuidado. Por isso que eu quero trazer para você a questão do tripé. Porque se eu entro para fazer o outro, eu posso abrir mão de princípios que para mim não são legais. E nem percebo. Isso ao longo do tempo
a relação também vai ficando desequilibrada. Um vai fazendo, o outro vai recebendo e não fazendo na mesma medida. Então, como que a gente resolve isso? A gente resolve entendendo, ganhando consciência, porque eu acho que ganhar consciência é começar a sair do piloto automático, de que existe pilares fundamentais que não podem ser negligenciados na nossa relação. Primeiro, você precisa existir. Você precisa entender que dentro de você há uma demanda guardada daquilo que existe e daquilo que você queria que existisse. E talvez nunca ninguém vai ser o que você gostaria que fosse, mesmo a pessoa que você ama. Ela existe e você precisa perceber isso. Respeitando primeiro você mesmo, entendendo que dentro de você há um desejo idealizado por essa relação, mas que muitas vezes você vai querer tanto que o outro seja o que você quer, que essa relação nunca vai existir. Por isso que pode ser uma relação fake. Então vamos lá, quais são os pilares? Vamos falar da característica de cada pilar. Você existe, sim. Você precisa ter tempo para você. Você precisa olhar para você, você precisa existir. O que te dá prazer além dessa relação? O que você faz para você? Qual é o tempo que você tem para você? Para as suas demandas emocionais, para os seus desejos. Sim, se você só tem prazer com o outro, então você só existe para a relação. Então, o primeiro pilar está sendo negligenciado. O segundo pilar é o outro. O outro existe com a história dele, com os defeitos, com as qualidades, com os potenciais e com as fragilidades. Ele é um ser vulnerável, essa pessoa existe e ele não vai ser. Essa pessoa não vai ser aquilo que você deseja que ela seja. E você precisa entender isso. E o outro pilar é a relação. O quanto que cada um está dando? Ele dá 25 e você dá 50? Ou você dá 100 e ele dá nada? Isso tem muitas relações, por incrível que pareça, que se constituem assim. Mas eu quero que você observe, uma relação, ela só se dá no equilíbrio. Eu aprendi, lendo a teoria, a visão sistêmica, onde diz que o equilíbrio é entre o dar e o tomar. Ele é fundamental para toda relação de casal. Por isso é importante destacar que para se ter uma relação de verdade, todo mundo precisa ocupar o seu lugar. Você ocupada em saber que você existe e saber das suas necessidades. E ocupado também em saber que o outro existe e precisa do tempo, do espaço e de discordar de você. E que a relação precisa ser um investimento de ambos. Sim, eu não quero aqui dizer para você que vai ser 50-50. Talvez você está numa relação em que você dá 75 e recebe 25. E agora você vai querer, depois desse vídeo, mudar tudo. Eu sei, primeiro você está ganhando consciência. Para quê? Para começar a entender que essa base é importante. Sabendo disso, você vai poder... Peraí, eu estou dando demais. Então, eu vou começar a recolher os meus investimentos e equilibrar. Se eu quero equilíbrio na minha vida de casal, na minha vida relacional, eu preciso ter equilíbrio na minha vida pessoal. Então, como fazer para ter uma relação verdadeira? Tendo consciência, ganhando consciência de que as três partes, os três pilares precisam estar em harmonia. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Se ele de alguma forma te ajudou, eu vou postar mais conteúdos. Fique ligado.